E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Guto, você está assistindo a Cronosfera. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o anime de terror de verdade. Roda a vinheta. Contos de terror são disseminados desde a antiguidade em todos os cantos do mundo. Na maioria das culturas tem a finalidade de passar lições de moral, principalmente para as crianças, através do medo, do desespero, de criar uma intenção de rejeitar aquele tipo de situação. Porém, os contos japoneses sempre parecem muito mais macabros e sinistros comparados aos nossos. Por isso fui pesquisar e buscar mais informações sobre. E acabei chegando em Yamishibai, um anime lançado em 2013, que é lançado até os dias de hoje, que tem 6 temporadas. Cada uma delas tem 3 episódios com menos de 5 minutinhos. E Yamishibai correspondeu muito à expectativa de terror que eu tava, principalmente por conta do seu formato e da sua qualidade técnica. A estética de Yamishibai é um negócio totalmente diferenciado. A gente tem como se fosse um teatro do Kamishibai, certo? Aquele teatro de papel que as crianças observam enquanto o locutor conta algum tipo de história. Os personagens são como pedaços de papel caminhando pela tela enquanto o fundo fica fixo e os personagens conversam, interagem sem ter fisicamente muitas alterações. A boca não se mexe, os braços se mexem só de vez em quando, tudo para passar a ideia e a perspectiva de que você está assistindo a um conto, junto com o sentimento da sua imaginação. Quando você está acompanhando um conto de terror, sua cabeça começa a fazer algumas ligações no clima, no tom sinistro, e tudo isso faz com que o tom de Yamishibai seja perfeito. E mesmo com esse visual extremamente inverossímil pra gente, o terror e o medo que o anime passa é real. Cada episódio é totalmente independente e conta alguma lenda urbana ou algum mito de fantasmas japoneses. E por mais que alguns episódios sejam fraquinhos, no final do dia isso pesa e fica bastante aterrorizante. E isso por conta do terror ser totalmente diferente do que temos do lado de cada mundo. A diferenciação do estilo de terror japonês para o nosso ocidental se dá muito por conta da diferença da religião. O ocidente, predominantemente cristão, tem ideologias que muito diferem do pensamento japonês, e isso fica claro quando assistimos às grandes obras hollywoodianas de terror. O cristianismo prega constantemente a existência de dois opostos, o bem e o mal, as luzes e as trevas, o certo e o errado. Isso somado com a nossa mania de super explicar cada tipo de acontecimento, cada tipo de coisa, nos dá milhares de filmes com muitas explicações do sobrenatural. Por que a entidade ou espírito existe? Por que ele se manifestou? Quando ele se manifestou? Contra quem se manifestou? Tudo isso, na maioria dos filmes ocidentais, tem resposta, e geralmente é uma resposta muito didática com algum especialista. Nesse sentido, a nossa cultura tem como base compreender e catalogar as regras do plano espiritual e depois desenvolver a história em cima disso. Uma frase que eu li no artigo sobre o horror japonês do Chris Pruitt diz bastante sobre isso. Na América e Europa, a maioria dos filmes de terror contam a história do extermínio de espíritos malignos. Filmes de terror japoneses terminam com a sugestão de que os espíritos continuam por lá. Isso porque os japoneses não veem os espíritos apenas como inimigos, mas como seres que coexistem com o nosso mundo. E essa frase me levou a refletir, e eu acho que ela resume o porquê do terror japonês ser tão macabro e tão absurdo pra gente aqui do Ocidente. Nesse tipo de obra, nada do que temos como sociedade vale de alguma coisa. Recursos tecnológicos, proteção que a modernidade pode oferecer, e até mesmo proteções religiosas. São todas pífias, dado que a compreensão japonesa do mundo espiritual contempla que não poderemos e não conseguiremos entender o mundo espiritual na sua totalidade. E é aqui que o verdadeiro terror começa.
Pelo simples fato de não compreendermos, não termos o controle daquela situação, tudo fica mais macabro. Os eventos espirituais acontecem por razões que não compreendemos, eles atingem pessoas que não sabemos o porquê e muitas vezes terminam sem uma justificativa razoável. E isso vale para todos os episódios de Amishibai, que sempre valem a reflexão depois que você assiste o episódio. E outro lado muito foda que eu acho de todas as histórias japonesas é a questão da construção do clima e do terror. Ela não é baseada em jumpscare, ela não é baseada em não te mostrar a coisa. Muitas vezes você sabe o que vai aparecer, você sabe quando vai aparecer, a trilha te entrega tudo, você está acompanhando o personagem para ver aquilo. Mas mesmo assim, arrepia seu braço inteiro, porque você sabe, você está sentindo, você está totalmente imerso naquele clima assombroso. Nesse momento você está no lugar do personagem, como se fosse ele passando por aquelas delicadas e inimagináveis situações. Mas o que mais me impressiona e me aterroriza nessas histórias é a casualidade das situações. E os alvos geralmente são pessoas comuns e inocentes. Quando paro pra pensar na maioria dos filmes ocidentais de terror, os mais tenebrosos que eu já assisti, quando chega no final, sempre tem uma justificativa. O protagonista está passando por aquilo porque ele é um padre, mas profundamente ele é ateu, não acredita em Deus, já quebrou um crucifixo quando era criança. O pai da família, quando era adolescente, atropelou uma criança. A casa que eles compraram foi montada em cima de cemitérios indígenas. Sempre tem uma justificativa para punir a pessoa responsável. E nos contos japoneses, isso é totalmente diferente. Desde uma doce garota de ensino médio que não quis brincar com as crianças e com isso prometeu que um dia brincaria. E por não ter brincado no dia seguinte, ela foi o alvo. Há até mesmo um pai de família que queria apenas comprar um presente para o seu filho. Todos podem ser alvos de acontecimentos negativos. E isso é explorado durante todos os episódios de todas as temporadas de Amishibai. Sempre tem uma situação para você se identificar, não importa qual tipo de pessoa você seja. Existem contos japoneses sobre alguma coisa relacionada à sua vida. Sejam eles baseados em mitos locais, como por exemplo, você poder cair dentro do buraco da privada, ou até mesmo personificações de sentimentos ruins, como o cansaço, que vai se aglomerando e um dia pode te levar à morte, antes que você perceba. E acredito que essa situação inteira vá muito de encontro com os nossos valores ocidentais, que tentamos sempre achar uma resposta e uma justificativa. Se aconteceu comigo, é porque eu mereço. Se fulana está sofrendo, é porque ela tem que ser punida. Sempre tentando encontrar uma resposta racional para coisas que não necessariamente têm. Muitas pessoas, em muitos casos, são vítimas da casualidade. Acontecem coisas ruins, mas não necessariamente elas fizeram por merecer, ou elas tiveram a ver com esse acontecido. Muitas vezes eram só pessoas normais, tocando a sua vida e tentando viver tranquilamente. E no final das contas, eu acho que esse é um aprendizado que nós ocidentais podemos pegar com esses contos japoneses, mesmo que não tenha esse significado para eles lá. Coisas ruins podem acontecer, mesmo que você não mereça de forma alguma, mas infelizmente a vida tem dessas. Então só depende de você fazer o máximo possível para ser uma boa pessoa, ajudar quem puder, cumprir suas promessas principalmente. E no final, mesmo que coisas ruins aconteçam, você precisa perseverar e enxergar os lados positivos da vida. Porque no final de tudo, as histórias e memórias positivas são tudo que você vai levar e a vida pode acabar muito rápido. E então, aproveite enquanto tem. おしまい。